Fala pessoal, seja bem-vindo ao nosso segundo episódio de recuperação e reforço estrutural de uma obra de arte especial. Eu sou Alexandre Foltran, engenheiro civil, especialista em patologia das obras civis e vou te mostrar qual que é a real etapa que nós estamos executando e quais são os próximos passos que nós iremos ter dentro dessa obra de reforço estrutural. Pois bem, hoje já se passaram-se 2 meses desde o primeiro episódio até então. Temos mais ou menos decorrido da obra 60%, onde nós já executamos injeção, preparo de substrato e reforço estrutural. Então eu vou te mostrar o passo a passo de tudo que já aconteceu nesse tempo e quais serão os próximos passos que nós iremos ter dentro dessa obra, beleza? Vem comigo! Vou mostrar para vocês agora a área e as regiões onde nós já aplicamos o reforço estrutural em fibra de carbono. Lembrando que o nosso escopo condiz que nós iremos executar somente o reforço em fibra de carbono. Porém, nessa obra estão sendo executados outros tipos de reforço também, tá? Mas nesse vídeo nós iremos mostrar a parte de fibra de carbono. Então, nesse trecho, tá, nós tivemos um projeto, elaborado por um profissional, aonde ele nos diz e nos mostra como que deve ser feita toda a paginação do reforço e sua aplicação. Então, se vocês repararem, nesse trecho nós temos um reforço de fibra de carbono com espaçamento já pré-definido e um pouco mais à frente nós temos também a parte de fibra de carbono, porém com espaçamentos diferentes. Tá? Isso tudo é elaborado com base em projeto. Então esse projeto ele vem de um profissional e a gente deve executar da forma correta. Bom pessoal, então como vocês podem ver, aqui nós temos 2 tipos diferentes de paginação de reforço. Nós temos um tipo onde um reforço é um pouco mais próximo do outro, e nós temos um tipo onde ele é um pouco mais espaçado do que o outro. Nesse trecho onde ele é mais próximo, nós temos essas 14, 15 camadas, onde são 8 camadas de tecido, uma em cima da outra, tá? E no outro trecho, onde ele é um pouco mais espaçado, nós temos apenas 2 camadas, uma em cima da outra. Isso tudo definido de acordo com o projeto, tá? Então, só nesse trecho nós temos tipos diferentes. Então eu tenho que tomar muito cuidado na hora da aplicação para a gente não se perder tanto no espaçamento quanto na quantidade de camadas. Um outro ponto importante também é que para que você consiga executar um reforço, principalmente de fibra de carbono da forma correta, é o preparo do substrato. Então, nessa região, nós fizemos a parte de injeção das fissuras, ou seja, nós injetamos epóxi nas fissuras para justamente monolitizar os elementos estruturais. Fizemos toda a parte de regularização com argamassa de reparo, de concreto, tá? E depois depois do substrato completamente em perfeitas condições, e aí sim o reforço ele foi possível ser executado, certo? E lembrando o seguinte, que aqui, por exemplo, falta ainda uma parte importante do reforço, que eu vou mostrar para vocês agora. Bom, pessoal, durante a aplicação do reforço em fibra de carbono, nós temos várias etapas. Então temos a aplicação do primer, temos a aplicação do saturante e depois também a aplicação do saturante entre as camadas. No final da aplicação do reforço estrutural, para a gente poder proteger o reforço, a fibra e também as resinas contra, por exemplo, a ação do fogo, é necessário que a gente aplique esse tipo de situação, ó, que a gente faça uma aspersão de areia, por exemplo, quartzo, enfim, o que quer que seja, para justamente a gente criar uma ponte de aderência para o revestimento que vai em cima desse reforço. Então, após a aplicação do reforço, é necessário que a gente aplique essa areia já na última camada de saturante, para que a gente tenha uma superfície, uma condição desse substrato de receber o revestimento em cima. E aí sim, você fazer a proteção do seu reforço em fibra de carbono. Bom, pessoal, essa é a continuação do nosso reforço. Esse é um novo trecho, tá? Onde a gente está executando o reforço a partir de agora. Já tem uma boa parte executada, mas ainda não está no seu final. Porém, nesse trecho, nós temos algumas particularidades, onde a gente, por exemplo, só consegue trabalhar através de plataforma. E também, os nossos horários, eles são um pouco diferentes, porque há um fluxo de carro nessa região. Então, não é uma área onde a gente tem uma alta produção, por exemplo, de reforço. Porém, é a continuação do trecho que nós vimos e, futuramente, também nós vamos partir um pouco mais para frente. No entanto, na continuação, se vocês repararem, no trecho que envolve as 3 faixas da marginal, nós temos algumas dificuldades. É claro que a gente não consegue, por exemplo, trabalhar nesse trecho durante o dia.
além de tudo, além de ser proibido, torna-se impossível a gente interditar trechos dessa área durante o dia. Então, o trabalho nessa região das 3 faixas só é permitido à noite. Então, a gente só pode trabalhar no reforço estrutural naquela região somente no período noturno. Então, nós já temos uma boa área executada naquela parte e todos os dias aí na parte de noite é onde a gente consegue estar executando. Então, em cima das 3 faixas da marginal é a nossa segunda fase dessa obra, tá? E agora a gente tem uma terceira fase da obra, que seria a última fase, onde a gente vai trabalhar acima do rio. Se vocês repararem, lá em cima do rio já está sendo montada toda uma estrutura para a gente poder trabalhar naquela região. Ali sim a gente pode trabalhar normalmente durante o dia, não tem problema nenhum, porém a estrutura precisa estar 100% pronta. Então a gente está esperando a liberação daquela área e também vindo junto com a finalização do reforço para que tudo possa se coincidir no nosso cronograma e a gente possa dar continuidade lá na frente, beleza? Bom, pessoal, esse aqui é mais um trecho onde a gente está trabalhando, né, aqui na obra e a gente está executando toda a parte de tratamento, preparo e reforço estrutural e eu vou mostrar para vocês. Um detalhe bem interessante desse trecho é que toda essa região, antes de começar a obra, ela era 100% aterrada. Então foi necessário abrir esses espaços para que a gente pudesse ter acesso à estrutura e aí sim fazer todas as verificações e entender o real contexto que a estrutura se encontra, né, naquele ponto. Então, um bom trabalho aqui já foi feito, tá? A gente já trabalhou bastante no tratamento, enfim, de toda a parte de recuperação, injeção, tal, preparo de substrato, então tudo isso já foi feito e também nós já executamos o reforço estrutural, tá? Nessa parte. Então, se vocês repararem, ó, esse aqui é o acesso que foi criado, então tudo isso aqui era aterrado, tudo isso aqui estava para da terra, então teve que ser feita toda uma escavação, né? E aí nós tivemos essa possibilidade de poder trabalhar, né, nesse trecho e executar o reforço estrutural a partir desse ponto, que é onde está especificado em projeto e é onde também está especificado exatamente nessa mesma direção no outro trecho, tá? Então nessa parte aqui já foi toda reforçada, essa parte aqui já está entregue, só falta a última camada, né, de resina e também da gente poder jogar a areia em cima para poder depois criar aderência e a gente poder revestir esse reforço estrutural. Então esse aqui é um outro trecho que a gente também já trabalhou e já está praticamente entregue, tá, nessa obra. Bom, pessoal, agradeço imensamente aí a todo mundo que está assistindo e que está nos acompanhando nesse case, nessa obra, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, sugestão, enfim, qualquer tipo de contato que vocês queiram, deixe seu comentário, eu mesmo vou estar respondendo, a gente troca os e-mails. Não esqueça, por favor, de deixar o seu like, de nos ajudar no compartilhamento desse vídeo. E confira no último episódio que a gente vai estar lançando, onde a gente vai estar no último trecho dessa obra, que vai ser em cima do rio, onde toda a estrutura está sendo preparada. E lá eu vou mostrar para vocês o passo a passo, as dificuldades, os perigos, as facilidades de estar executando uma obra de reforço estrutural nessas condições. Espere por ver que vai ser sensacional e surpreendente. Agradeço demais aí a participação de vocês e meu muito obrigado.